Efésios capítulo 2. Estarei lendo do verso 1 até o verso de número 10. Efésios 2, 1 a 10. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quero frisar o verso de número 8 e 9. Vamos ler juntos? 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Amém. Irmãos, a graça de Deus, a espinha dorsal da teologia reformada é a doutrina da soberania de Deus e também a doutrina da graça. Um dos princípios da reforma, dos 5 solas, é só a graça. Só a graça. Um dos princípios ratificados, uma vez que Martim Lutero, ao compreender que a salvação do homem não vem pelo que o homem faz, mas pelo que Deus faz por ele, pelo trabalho de Deus, o incômodo e a ação do Espírito Santo sobre o monge agostiniano, Martim Lutero, fez com que ele buscasse primeiro uma compreensão clara das Escrituras, e isso inicialmente lhe trouxe uma revolução pessoal. O coração daquele monge mudou, a mente dele mudou, o entendimento dele mudou, e, consequentemente, o comportamento dele mudou. Porque quando ele entendeu que o homem é justificado pela fé diante de Deus, por graça de Deus, mudou todo um cenário interno e externo. E, queridos, a postura de Martim Lutero foi para nós, como cristãos evangélicos, protestantes em especial, reformados mais ainda, a grande mudança. E os historiadores têm no que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517 como um dos maiores avivamentos que aconteceu na história da humanidade depois de Atos capítulo 2. Portanto, nós temos que compreender essa mudança de entendimento como a mudança mais radical que aconteceu, visto que entre o 3º século e o século XVI, cerca de 1.200 anos, em função de um desvio intencional, pagão, e por não se ouvir a obra do Espírito Santo, dominados pela influência da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que havia se desviado das Escrituras, e pregando que o homem deveria ser salvo por comprar a sua salvação, pagar por ela,
obter benefícios espirituais à medida que pagasse por algum benefício que a igreja até então vendia. E havia o ditado que quando o tilindar da moeda caía nos cofres, uma alma saía do inferno. Quando um tilindar de uma moeda caía nos cofres, uma bênção chegava sobre o indivíduo. Ou então alguém que até então era pagão e estava cumprindo penitências no estado intermediário chamado purgatório, e se alguém intercedesse por ele enquanto vida e pagasse por isso e tivesse uma bula papal, aí esse indivíduo imediatamente sairia do purgatório e estaria imediatamente desfrutando dos céus. Queridos irmãos, eu falo com todas as letras e com a força dos meus pulmões: grande erro, heresia, paganismo. O entendimento, portanto, da doutrina da justificação pela fé trouxe à baila o entendimento da doutrina da graça. E, amados, nós somos uma igreja que prega e que defende e crê na doutrina da graça. E Paulo, ao falar à igreja de Éfeso, aquela igreja que até então, em Atos capítulo de número 17, 18 aproximadamente, Paulo chega à cidade de Éfeso e confronta os deuses e traz uma mensagem falando do Deus que ele conhecia e mostrando as verdades eternas de Deus. Aquele povo recebe a palavra do Senhor, e essa palavra recebida faz com que vidas pudessem ser salvas, vidas pudessem ser resgatadas, saíram de uma ignorância espiritual, de uma influência do politeísmo, de uma influência dos deuses gregos, de uma influência dos deuses pagãos trazidos pelo Império Romano, imputados por Roma. Agora a igreja de Éfeso tem nas mãos o Evangelho da graça. E esse Evangelho, irmãos, chegou até nós. E tal qual naqueles dias que o apóstolo Paulo está sendo usado para instruir aquela igreja, creio que o texto ele vem instruir, sobretudo em dias tão difíceis como os nossos, sobre a nossa vida. E Paulo vai tecer alguns comentários e vai escrever a esta igreja. E Paulo começa dizendo: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. E a expressão que Paulo usa aqui, irmãos, não é vida zoe, não é vida biológica. Aqui ele está falando, ele vos deu vida, sutérios, e ele vos deu salvação. Ele vos deu algo que vai além da temporalidade, nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Ele vos deu vida, sutérios. Ele vos deu vida. Então, para essa igreja que havia recebido as instruções do apóstolo naqueles dias, lá em Atos capítulo 17, 18, Paulo está escrevendo para eles e falando: irmãos, Deus deu vida para vocês. E não é uma vida biológica, não é uma vida que contempla necessidades materiais e urgências que vocês têm. A vida que vocês têm agora é muito mais além do que o zoe. E, amados, nós temos que entender isso, que aqui Paulo não está falando para nós de algo simples, ele está falando de algo sublime, divino. E parece que, às vezes, nós adentramos as Escrituras Sagradas com uma ótica tão humana, tão carnal, que nós não percebemos a profundidade do que a Bíblia quer nos ensinar. E aí Paulo, então, põe em xeque o zoe e os sutérios. Zoe e o sutérios. Zoe é a vida biológica, como um bicho, como um animal. E é por isso que Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, vai falar com o mestre Nicodemos que o novo nascimento não era baseado no zoe. Porque na conversa que Nicodemos tem com Jesus, na inquirição, na pergunta que ele faz: olha, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala: você tem que nascer de novo. O zoe que você tem não é suficiente.
Aí o entendimento, talvez, de Nicodemos fosse, talvez, pela influência dos saduceus, que pregavam a questão da reencarnação. Então, Nicodemos fala o seguinte: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus, não é assim não. O que você tem que entender é que todo aquele que é nascido da carne, que zoe gera zoe. Bios gera bios, vida, né? Esse bios, essa vida zoe, vai gerar zoe. Mas Nicodemos, você tem que entender que é importante, que importa que as pessoas nasçam de novo, não da carne, mas do Espírito. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, que Paulo está falando, senhora, que essa vida é uma vida espiritual. Ou você tem, ou você não tem. A segunda coisa que Paulo vai instruir aqui, para essa igreja que havia recebido o Evangelho, que havia recebido a palavra, ele vai dizer o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, Paulo vai potencializar um quadro caótico, triste, o qual aqueles homens da cidade de Éfeso até então estavam. E ele vai dizer com todas as letras que havia crime, delito, vocês estavam mortos. Vocês eram criminosos diante de Deus. Ele está dizendo, vocês eram iníquos diante de Deus, porque ele vai dizer, delitos e pecados, vocês erravam o alvo diante de Deus. E quando Paulo traz essa mensagem, irmãos, parece que espanta, mas é a pura realidade do homem sem Deus, de uma nação sem Deus, de uma família sem Deus, de um indivíduo sem Deus. É a pura realidade de alguém que não tem ainda o toque do favor de Deus, da caris, e caris é graça. E Paulo não tem nenhum constrangimento em dizer o quadro inicial, que aquelas pessoas estavam por estarem longe do Senhor, mas agora foram aproximados a Ele, porque eles receberam sutérios, receberam vida de Deus. Delitos, crimes, pecados, erros e falhas. Andavam conforme o príncipe deste mundo, o regente dos demônios. Porque Paulo está dizendo aqui, irmãos, que pessoas que até então estavam sem Deus, sem Cristo, andavam segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então havia uma influência espiritual demoníaca sobre a vida das pessoas. E Paulo está dizendo, vocês foram libertos disso, vocês andavam assim outrora, a expressão outrora, no passado. Então Paulo está reforçando, irmãos, o que eles eram, lembrando do que eles eram, para que eles tivessem entendimento do que eles passaram a ser. E muitas vezes nós, como crentes, esquecemos daquilo que nós éramos. E se nós esquecemos daquilo que nós éramos, é bem provável que a gente volte a pensar e a viver como a gente vivia lá atrás. Paulo está reforçando isso, irmãos, porque Paulo quer mostrar a influência das trevas sobre a vida dos indivíduos. Quer revelar a influência do pecado sobre a vida das pessoas. E é por isso que ele fala que vocês, igreja de Éfeso, vocês crentes de Éfeso, vocês andaram de tal forma que vocês eram filhos da desobediência. Vocês se lembram que domingo passado eu falei sobre Noé, falei sobre o tema obediência, e até então, se a gente olhar naquele contexto, Velho Testamento, as prescrições de Deus, as teofanias, as aparições, eles tinham que andar em obediência às orientações que o próprio Deus havia dado, e naquele tempo Noé é obediente até o último momento, entre entrar na arca, sair da arca e viver a sua vida. E Paulo está falando para a igreja de Éfeso que eles eram filhos não da obediência. E aquele que entrou num primeiro estado de rebeldia contra Deus, irmãos, é aquele que, num contexto de região celestial, de lugares celestiais, de céu,
tal qual o livro de Ezequiel, capítulo de número 28, vai nos ensinar, que foi atirado para a terra, porque ele entrou em rebelião contra Deus. E o estado de rebelião contra Deus expulsa da presença de Deus, porque Deus não coaduna com o pecado, Deus não coaduna com a impureza, e Deus é santo, como diz Isaías, capítulo de número 6, e esse Deus santo repulsa essa impureza de Lúcifer, o sinete da perfeição, e a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, verso 5, que ele foi atirado para a terra, e vai seduzir a obra-prima da criação de Deus, que é o homem e a mulher. Aí o pecado entrou, para gerar desobediência no primeiro casal e gerar desobediência em toda a descendência dele. O velho Adão, ele anda em desobediência. É isso que Paulo quer nos ensinar. Intrinsecamente, a desobediência vem lá dos primeiros pais, de Adão, que desobedeceram os absolutos de Deus, e por desobedecer os absolutos de Deus, irmãos, Deus teve que expulsar o primeiro casal da sua presença. Aí Paulo está falando, vocês andavam assim, vocês eram filhos da desobediência. E ele diz mais, a partir do verso 3, ele fala, entre os quais também todos andamos outrora, e ele fala, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele fala, entre vocês e eles, vocês eram como eles. Paulo está reforçando aqui, irmãos, a realidade do pecado sobre a nossa vida. A realidade do pecado sobre a humanidade. E certamente você, como eu, está ficando cada vez mais assustado com o volume e a intensidade do pecado desses últimos dias. Concorda comigo? Você deve estar assustado, não quer ver noticiário, não quer saber de mais nada por conta disso. Sabe por que disso? Você se lembra, como um bom presbiteriano, do primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo? O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Que o homem, por conta do pecado, está cego, surdo e mudo espiritualmente. E se esse homem não for tocado pela graça, ele vai permanecer nesse estado de depravação do início ao fim, caminhando para o inferno. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Cada vez menos palavra, cada vez menos vida santificada, cada vez menos instrução das Escrituras. O que está acontecendo com uma caixa de Pandora na linguagem da mitologia grega? Os demônios estão o quê? Cada vez mais maldade, perversão. Augusto Nicodemos chega a dizer que nós estamos vendo cada vez mais o acentuar do estado de depravação total da humanidade. E esse estado de depravação é averso a Deus, é a consequência do que o pecado trouxe sobre a raça humana. Menos fé, menos amor, menos confiança, menos valores, menos de Deus. E Paulo está falando à igreja de Éfeso, olha, vocês andaram assim, vocês eram inclinados à carne. E hoje nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais inclinada ao pecado, ao prazer. Vocês eram filhos da desobediência, e Paulo fala, vocês eram filhos da ira. Por que a expressão filhos da ira? Você se lembra quando Jesus estava na cruz? E ele disse com clareza, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, naquele momento, irmãos, o Pai teve que se afastar. O céu escureceu. A ira de Deus veio sobre Jesus. A ira de Deus veio sobre a terra, mas especificamente sobre ele. Como citei aqui, Isaías capítulo 53, ele se fez enfermar por nós.
Esse Jesus se fez enfermar por conta da ira de Deus, porque Deus se irou com a condição do pecado da raça humana. Todos nós, irmãos, causamos ira no coração de Deus. E a ira causada pelos nossos pecados faz com que Deus se afaste. Deus está falando por meio de Paulo: olha, vocês da cidade de Éfeso, que receberam a palavra, vocês eram filhos da ira. Deus está virado com vocês. Por fim, queridos, Deus, esse Deus, conforme a palavra nos ensina em Efésios, ainda bem que tem uma expressão adversativa, porque o pensamento, se nós olhássemos Efésios capítulo 2 até o verso 3, queridos, não havia nenhuma esperança para nós. Mas ainda bem que, a partir do verso de número 4, há uma mudança adversativa do texto, e essa mudança vai mostrar a ação de Deus em relação a esses pecadores depravados, inclinados a paixões, debaixo da ira, filhos da desobediência, inclinados a tudo aquilo que é torpe, que viviam segundo o príncipe deste mundo, que vivia segundo os rudimentos desse tempo presente. Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus, verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em compaixão, Deus sendo rico em olhar para você, ver a sua miséria, o seu pecado, o seu distanciamento, a sua inclinação para as coisas perversas, a sua indiferença às coisas eternas. Deus, sendo rico em misericórdia, olhou para cada um de nós e olhou para essa humanidade que estava indiferente a Ele e disse: eu tenho disposição de perdoar, ainda que sejam assim. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque Paulo está mostrando, irmãos, a riqueza do amor de Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa daquilo que mobiliza o coração de Deus. 1 João 4,4 fala que Deus é amor. O apóstolo Paulo fala à igreja de Roma que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. João, capítulo de número 3, fala que Deus amou o mundo, pessoas. E aqui o apóstolo Paulo está deixando claro para aquela igreja que havia recebido o evangelho, que até então recebeu a palavra naqueles dias da sua viagem missionária, e agora ele está escrevendo isso provavelmente de uma das prisões, e falando: igreja de Éfeso, Deus amou vocês. E esse amor é por conta da sua misericórdia, e Ele é rico em manifestar amor a homens, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos amou. Ah, irmãos, nós não temos como compreender a grandeza do amor de Deus. É bem provável que, do ponto de vista humano, o grande conflito de cada um de nós é o quanto as pessoas que estão ao nosso lado nos amam ou não. Marido com esposa, filhos, não é assim? E às vezes a gente até questiona, né? O amor do filho, o amor do esposo, o amor da esposa, o amor dos irmãos. Nossa, será que aqueles irmãos me amam mesmo? Será que estão me usando? Hoje um grande questionamento que as pessoas têm, se elas não estão sendo usadas de maneira utilitária. Mas Deus nos ensina na sua palavra, irmãos, que uma das coisas que nós não podemos questionar, mas que temos que aprender, é que Deus é amor. E esse amor de Deus é manifestado a cada um de nós mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Um amor sacrificial, um amor que paga o preço, e que ao invés de olhar as nossas culpas e as nossas indiferenças, vê as nossas falhas, mas não nos trata segundo as nossas falhas. Muitas vezes nós medimos as nossas relações uns com os outros baseado em quanto alguém falha conosco ou não. Se falhou, tirei da minha lista. Se falhou, não quero mais contato. Se falhou, não quero mais ver. Se falhou, bloqueio no Facebook. Se falhou, bloqueio no Instagram. Se falhou, deletei do WhatsApp. Não é assim? Irmãos, Deus é apresentado por Paulo como um Deus que ama.
Um Deus que ama. E um Deus que ama, Ele revela a graça. Alexander Maclaren, um ministro escocês, ele diz assim: a palavra graça é um tipo de sumário da totalidade das bênçãos de Deus e merecidas que vêm ao homem através de Jesus Cristo. Outro teólogo, Phillips, ele fala: graça é algo em Deus que está no coração de Deus, de todas as suas atividades realizadas para alcançar o ser humano, o seu rebaixar, o seu estender a mão, a sua ação majestosa para tocar o homem na sua insignificante miséria. Graça, irmãos, é a atitude de Deus, é uma disposição de Deus, desse amor de Deus para com cada um de nós. Graça é Deus fazendo tudo por nós. Pela graça sois salvos. Graça são as ações de Deus de tal forma que os seus efeitos e os seus frutos se manifestam e são devolvidos para Ele mesmo, e não para nós. Recebo graça, repasso graça. De graça recebei, de graça dai. Irmãos, a graça, ela se diferencia da lei na sua origem, na sua natureza, em todos os aspectos. A lei, por um lado, a lei era a voz, Moisés era a voz da lei, e Cristo é a voz da graça. Cristo é essa voz que manifesta a compaixão, e Paulo está falando à igreja de Éfeso o quanto eles deveriam entender isso. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a lei é o ministério de condenação, a graça é o ministério do perdão. A lei coloca o homem a uma distância de culpa do Senhor, a graça traz o homem para perto de Deus. A lei condena o melhor dos homens, a graça salva o pior dos homens. A lei diz: faça e viverás. A graça diz: crês e viverás. A lei exige perfeição, a graça, provisão e perfeição. A lei condena, a graça liberta da condenação. Enquanto o homem estiver debaixo da lei, ele está submetido aos rudimentos da lei. É por isso que Paulo está ensinando a igreja de Éfeso o quanto eles precisavam olhar o que eram para valorizar o que passaram a ser. A graça se contrasta, irmãos, com o pecado em seu domínio. O pecado reina para a morte, mas a graça manifesta-se para a vida eterna. O pecado recebe o seu poder de condenação através da lei, mas a graça rouba do pecado o seu poder ao entregar Cristo para a satisfação da lei. Cristo foi entregue para a satisfação da lei. Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. A graça, ela contrasta com as obras, porque a salvação é pela graça do Criador, em lugar da criatura se auto-redimir. A salvação pela graça exclui a possibilidade de obras, sejam elas grandes ou pequenas, morais ou cerimoniais. A salvação pela graça não dá ocasião para o homem se gloriar, bater no peito e dizer: fui eu. A graça atribui toda a glória a Deus. A graça contrasta com a ideia da dívida. Se eu pago por alguma coisa que eu recebo de Deus, isso já não é graça, isso é obra. A graça, irmãos, exclui a noção de débito, de obrigação. A salvação pela graça implica que Deus não é obrigado a salvar. Se existe uma obrigação da parte de Deus para com o homem, não seria a graça a causa da salvação. Foi pela graça de Deus
e não por obrigação alguma que ele salvou o pecador, porque Deus simplesmente olhou para você e, a despeito de toda limitação, pecado, deficiência, Deus disse: eu amo esse ser humano, eu amo essa pessoa. Dá para entender então, irmãos, o que Paulo está escrevendo aqui para nós, da riqueza de Deus em relação a manifestar a nós esse amor e essa graça? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Aí então Paulo está explicando exatamente o poder dessa graça. Ele está falando que essa graça que salva, que essa graça que destitui o homem do seu poder e da sua glória, que essa graça que coloca cada um de nós no seu devido lugar, e sem essa graça nós não somos absolutamente nada. Aí Paulo vai concluir o seu argumento dizendo que essa graça manifesta sobre nós, ela é manifesta por meio de Jesus, porque juntamente com Ele nós somos ressuscitados com Cristo. E aí Paulo vai teologizar e trazer a nós uma imagem não meramente mental, mas uma imagem real, porque ele vai dizer que essa graça faz com que a gente, ainda que esteja no mundo, presente aqui, pisando essa terra, cada um de nós é colocado no que ele chama de lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está ensinando, portanto, que quando eu sou tocado por essa graça, vai acontecer algo tremendo. E aí, na nossa língua, nós não temos a riqueza de detalhes em relação à parte gramatical que a língua grega tem, porque na língua grega tem um tempo chamado aoristo, e o aoristo ele vai falar que Deus nos salvou lá atrás, nos salvou hoje, e nos salvará para toda a eternidade. Passado, presente e futuro. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. E já que nós desfrutamos desta confiança, dessa orientação e dessa palavra, tal qual o Senhor Jesus Cristo deu para aquele ladrão que estava ladeado a ele no Calvário, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus dá uma palavra para ele e Paulo teologiza, dizendo que todos quantos creem, recebem essa graça, são postos nos lugares celestiais. Então, perceba o seguinte: se você não é posto em lugar celestial, você vai ser posto em outro lugar, ou vai permanecer num estado de condenação eterna. Então, a graça tira você dessa condição e coloca você numa outra circunstância. Aí, queridos, dá para entender quando Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Dá para entender o que Jesus vai ensinar no Novo Testamento, quando ele fala: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, se o nosso tesouro estiver nos bens materiais que nós adquirimos, se o nosso tesouro estiver nas coisas do tempo presente, no prazer e na materialidade do tempo presente, se a nossa vida for calcada nisso, ele fala, Jesus vai dizer: o ladrão vai roubar, a traça vai corroer e a ferrugem vai comer. Fazei para vós tesouros no céu. Ai, irmãos, como a gente está buscando tesouro da terra. Como a gente está preocupado com os tesouros da terra. E quando nós nos ocupamos com os tesouros da terra, nós vivemos tal qual Paulo vai dizer: antes vocês eram assim. Outrora vocês eram assim. Obscurecidos do vosso entendimento, alheios à vida de Deus, agora não mais. Aí Paulo está mostrando o poder da graça. A graça
que cada um de nós recebe essa graça que Paulo vai nos ensinar quando ele diz: olha, é pela graça que vocês são salvos. E isso não é porque vocês são bons. Não de obras, porque vocês não argumentem consigo mesmos e com os outros que a salvação é porque vocês são bons. Porque vocês operalizam coisas que traz a vocês essa certeza do céu. Não é de obras. Porque Deus sabe, irmãos, que o nosso coração, ele é vaidoso. Se você quiser conhecer alguém, dê poder para ela. Se você quiser conhecer alguém, dê dinheiro para ela. Gente com poder e dinheiro, ou ele vai usar o dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas e usar de maneira sábia, ou o dinheiro vai fazer com que ele se torne senhor de muitas coisas e de muitas pessoas, assim ele pensa. Dê poder para alguém, ou ele vai usar o poder para abençoar, ou ele vai usar o poder para tirar benefícios próprios. Deus sabe do nosso coração. E Ele não quer que não haja nenhuma pontinha de soberba nossa em relação à questão dessa vida sutérios que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu sutérios. Ele deu vida também, mas Ele deu sutérios, salvação. Paulo vai dizer depois, lá no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo diz, pois somos feitura. Aqui a expressão feitura, irmãos, é a expressão em grego poema. Poema. Era comum, tempos passados, as pessoas escreverem poemas. Não sei aqui se alguém tem caderno de poesias, de poemas. Alguém tinha? Tem? Pode erguer a mão que alguém tem? Tinha? Ninguém? Ninguém? Oh. Eu sei que eu tinha uma agenda, eu escrevia tudo que fazia, tudo que acontecia na minha vida, como se fosse uma história de vida. Poema. A Bíblia diz que você, sendo salvo por Cristo, mediante a graça, numa atitude de fé, você é um quê, irmãos? Poema. Parou para pensar? Ou você está assustado ainda? Então, Marta, você é um poema. Você também é um poema. Maridão, um poema. Oswaldo, poema de Deus. Isabel, poema. Irmãos aqui, Nenê, Dona Maria, vocês são poema de Deus. Osni, com a esposa, poema. Minha esposa, meu poema. Oh, glória a Deus. Cada um de nós, irmãos, somos esses poemas. Mas eu quero dizer o seguinte. Tem poema triste, não tem? Tem poema triste. Tem poema que a gente começa a ler e, à medida que a gente vai lendo, se não derrama lágrima nos olhos, lá na alma está mexendo, porque é um poema triste. Tem poema alegre, poesias que alegram, que encantam. Tem poema reflexivo, que faz a gente pensar por quê. Traz perguntas filosóficas, questionamentos. Tem poema que está sendo escrito, que nós não sabemos que enredo será esse poema. Tem muitos poemas. E eu quero dizer, irmãos, que esses poemas somos cada um de nós. Eu não sei qual é o enredo da sua vida.
se é o triste, se é o alegre, se é o inacabado aos seus olhos, e se é um poema de perguntas, de questionamento, filosófico, não sei qual é. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa entender que quando você ouve o Evangelho, a palavra de Deus, esse Evangelho quer tirar de você esse olhar aqui da terra e olhar para Deus, para que Deus, na sua soberania, na sua graça, escreva uma nova história na sua vida. E era por isso que o apóstolo Paulo estava confrontando a igreja de Éfeso, para fazer um comparativo entre aquilo que eles eram e aquilo que eles passaram a ser. E ao que passaram a ser, agora, aqueles crentes eram o verdadeiro poema de Deus. Tudo por graça e tudo porque Deus é um Deus rico em misericórdia e por causa da sua misericórdia, Ele amou pessoas para tornar a vida dessas pessoas um verdadeiro poema para Ele. Ainda que não seja um poema para o mundo, ainda que o mundo não queira ler esse poema, mas você é um poema para Deus. Então não deixa o mundo escrever um enredo ruim e perverso na sua vida. Não deixa o mundo escrever coisas ruins nas páginas da sua vida. Porque Deus, na sua misericórdia, olhou para você e disse: você é um poema para mim. História de vida, dor, sofrimento, alegria, frustrações, decepções. Você é um poema para mim. Isso é graça. Isso é graça. Pela graça, sois salvos. Para sermos poemas para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Nós estaremos ouvindo o conjunto coral.